Salve feriadistas, Clayson! Mais uma vez estamos aqui de volta para conversar com você. Hoje nós vamos falar sobre as mais de 9 horas do Sérgio Moro ontem lá no Senado. Rapaz, foi o teatro dos horrores e nós vamos falar hoje aqui para você, em resumo, obviamente, o que aconteceu lá. Só que antes, você sabe, temos que pedir o seu joinha aqui no vídeo. Se você não é inscrito, pedir a sua inscrição, seja inscrito aqui no canal. E se você já é inscrito, não se esqueça, precisa ativar o sininho, é muito importante. Especialmente porque o YouTube, normalmente, ele desmonetiza os vídeos. E aí, se você não tem o sininho, se você não está atento, ele não entrega o vídeo para você. É uma tristeza, rapaz. Então ative esse sininho aí. Bom, o que aconteceu nessas 9 horas de depoimento? Em alguns momentos, alguns senadores até chegaram a indagar o Moro, dizendo, olha, o teu media training, ele tá assim muito fechado, você tem que abrir um pouco mais o leque aí do seu media training. O que significa isso? Significa que, de certa forma, o Moro pode ter sido treinado para dizer algumas coisas específicas, repetir estas coisas para que elas possam então servir como a base argumentativa das suas respostas e também da sua defesa como um todo. Então, de certa forma, isso ficou muito claro, porque o Moro, ele, nas 9 horas, ele praticamente repetiu 4 questões específicas. Ele ficou repetindo isso o tempo todo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa contra-argumentação do Moro e primeiro explicar para você por que ele escolheu o Senado. O Senado tem até como tradição ser uma casa bem diferente do que é, por exemplo, com os deputados. Lá na Câmara dos Deputados, o bicho pega. Nós temos uma quantidade enorme de deputados. Desculpe, deu um pululu aqui do meu celular, mas já estou tirando. Lá entre os deputados, o quebra-pau é gigantesco e os caras soltam o verbo. Então, a gente pode imaginar o que aconteceria com o Moro se ele fosse lá, ou no momento em que ele for lá, porque eu acho que vai ser inevitável que ele vá até a Câmara dos Deputados e os deputados federais vão arrebentar. Mas veja bem, ele escolheu o Senado porque ele sabia que ele teria um ambiente mais amigável. E por que ele escolheu? Porque é bom você entender o seguinte, já havia um início, pelo menos, vamos dizer assim, estavam colhendo assinaturas, então já havia um início de uma CPI com relação ao Moro. Estavam começando a colher assinaturas, nada ainda muito definido, mas, opa, vamos chegar com uma CPI aí para investigar o Moro. Então ele se adiantou, ele se ofereceu. A iniciativa de falar no Senado foi dele. Uma coisa chamou atenção com relação às palavras do Sérgio Moro. Ele entrou em 4 pontos, nós vamos analisar rapidamente esses quatro. O primeiro ponto é ele dizer que não houve conluio. Como não foi conluio, Sérgio Moro? Você entrou em contato fora dos autos com a acusação, com os acusadores, você municiou esses acusadores de informações, você passou para eles, além de informações cabais para eles integrarem ao processo, você passou os meandros, a forma com que eles deveriam apresentar estas informações para que eles pudessem ter o seu trabalho mais específico ainda dentro de uma estratégia que você armou essa estratégia, ou seja, você dominou o acusador para que você pudesse condenar o acusado, o réu. Não há uma argumentação objetiva para que você possa dizer que não foi conluio. Você teria que necessariamente provar isso. Simplesmente dizer que condenou um e não condenou outros, isso não é motivo, porque na verdade todos sabem, é mais do que óbvio que ficou evidenciado também isso, que o que vocês queriam era o Lula. Então, as outras pessoas que foram condenadas ou absolvidas, na verdade, serviram para que você pudesse chegar no seu objetivo, que era a condenação do Lula, que era tirar o Lula da eleição. Esse é o objetivo da Lava Jato. Esse foi o principal objetivo. Tanto que quando vocês atingiram esse objetivo, acabou a Lava Jato. Então, é óbvio que houve um conluio e é óbvio que esse objetivo do conluio era tirar o Lula da eleição, coisa que vocês fizeram.
Aí ele afirma uma segunda, ele repete muito isso também. Ele não afirma que os diálogos são verídicos. Então, no começo, quando ele se deparou com essas informações, ele não desmentiu nada. Especificamente porque ele sabia que aquilo era verdade e, obviamente, em algum momento isso pode ser comprovado. Só que depois ele descobriu que realmente ele pode simplesmente dizer que tudo é mentira, ele pode simplesmente dizer que tudo é invenção, que realmente o ônus da prova ficaria para, no caso, o Intercept Brasil ou aquele anônimo que forneceu essas informações. Então ele sabe que a questão comprobatória, nesse caso, complica um pouco mais em função do fato de haver a necessidade de abrir essas informações e aí teria que se falar a respeito do modus operandi para chegar até as informações. Existem alguns meandros para se abrir completamente, para se trazer completamente a veracidade dessas afirmativas dele, dessas mensagens. Porém, tem um detalhe muito importante. Um dos senadores disse aí o seguinte, falou: ô Moro, essas informações, elas estão nas nuvens. Você pode autorizar a qualquer momento você pode autorizar que essas informações sejam divulgadas pelo próprio Telegram, pelo próprio aplicativo. O próprio Telegram autorizado pode divulgar essas informações. Por que você não autoriza, então, a divulgação das informações, digamos, corretas, as informações, entre aspas, verdadeiras? Por que você não autoriza isso? E aí, realmente, isso desbancou por completo o Moro. Ele não soube responder e, logicamente, ele não vai fazer isso. Ou seja, ele não vai, por conta própria, autorizar a abertura destas contas, a abertura dessas mensagens que estão nas nuvens. Aí entra uma terceira questão que ele diz muito, que é ato criminoso de hackers. No começo ele disse um hacker, depois ele fala que é um conjunto, que esse trabalho é um trabalho muito profissional, que só poderia ser feito por um conjunto de hackers. Então ele tenta desqualificar a fonte, dizendo que são hackers. No objetivo de desqualificar a fonte, ele tenta com isso desqualificar a mensagem, desqualificar o que realmente a fonte está trazendo como informação. Quando eu digo que são hackers criminosos, eu digo que eu não posso aceitar nenhuma informação que venha de criminosos. É uma coisa bem malandra, é bem espertinho, mas cai por terra quando, inclusive, o próprio Intercept diz que não sabemos se é hackers ou não. E se realmente um daqueles, pode ser somente um daqueles que tem as mensagens, somente um tenha divulgado? Foram quantas as pessoas que participavam daqueles grupos? Nós temos lá o grupo dos procuradores, tinham várias pessoas lá. Será que um desses procuradores, um daqueles que tinham o grupo do Telegram, um daqueles não poderia também abrir essas mensagens, trazer essas informações? E por último vem essa questão da ofensiva contra a Lava Jato. Bom, aí já é um fato que eu considero mais amplo. Quando começaram as prisões da Lava Jato, muitas pessoas chegaram até a mim desesperadas. Poxa, estão perseguindo o PT, estão perseguindo os esquerdistas, eles querem prender a esquerda, eles querem colocar a esquerda na cadeia. Então, no começo da Lava Jato, estava assim muito estranho, estava tudo muito bagunçado. Mas aí depois começaram a vir as declarações, e inclusive as delações premiadas foram colocadas como até uma forma estratégica não muito correta por parte de alguns senadores. Eles colocaram essa questão desse instituto da delação premiada, né, que era justamente, hoje a gente percebe que o objetivo das delações também era chegar até o Lula, o objetivo de alguma forma incriminar aquelas pessoas, levar esse crime e de alguma forma tentar tirar essas pessoas das acusações e das sentenças, era exatamente usar a delação premiada para que pudesse chegar até o Lula. Então, evidentemente, esse instituto da delação foi usado e abusado para chegar ao objetivo de prender o Lula. Tanto que depois disso as coisas mudaram bastante. Depois que o Lula chegou até o Lula, tudo mudou na Lava Jato. Então, se de certa forma, até algum momento, eu mesmo fui uma pessoa que achei, pô, legal, prende esse povo aí, cara. Prende essa turma aí, parece que tá todo mundo roubando mesmo, pô.
E parecia não, muita gente envolvida com corrupção. Essas pessoas precisavam ser presas sim, claro. É óbvio. Você é louco? Defender que essas pessoas que roubaram milhões, que inclusive alguns estavam até devolvendo dinheiro, outros estavam escondendo dinheiro, comprando quadro para lavar dinheiro e coisa assim. Esses caras têm que ser todos presos sim, cara. Prisão. Sabe? Não se discute isso. Foram condenados, ainda bem, beleza, tranquilo. Só que com relação ao processo do Lula, especificamente o processo do triplex, eu nem digo aqui que o Lula é inocente, eu nem digo aqui que o Lula não deve ser preso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que com relação ao processo do triplex, está mais do que claro, mais do que evidenciado, que foi um conluio entre o juiz e a acusação para que o Lula pudesse ser preso e, nas próprias palavras do acusador, o Deltan Dallagnol, ele se diz inseguro com relação aos termos da acusação. Ou seja, ele se diz inseguro com as próprias provas que ele estava apresentando. Ele achava que aquelas provas não eram suficientes para a condenação. Se eu sou a favor à anulação da Lava Jato? Não sou a favor. Especialmente daqueles criminosos que até já devolveram dinheiro, que de certa forma eles mesmos confessaram seus crimes. Então, não sou a favor da anulação da Lava Jato. Ninguém está aqui dizendo que a Lava Jato como um todo foi uma coisa terrível, porque eles conseguiram alguns objetivos. Agora, a condução, a forma com que a Lava Jato foi levada por eles, pelo juiz, pelos promotores, isso com certeza é alvo de críticas, sim, e com certeza, especificamente com relação ao Lula, está claro de que eles prenderam Lula sem as provas necessárias para isso. Olha, eu já disse isso muito antes, bem antes das declarações do Intercept. Você sabe que esse canal vem com essa proposta aqui de falar as coisas como elas são. Então, dentro do meu pensamento, o que aconteceu com a Dilma foi golpe, foi um golpe. Eu não mudo, nunca mudei essa minha postura. E o que aconteceu com o Lula foi um julgamento, ele foi julgado e condenado sem provas. Isso é algo que eu venho dizendo aqui no canal já faz um bom tempo. Eu não vou mudar a minha opinião e a cada dia que passa parece que essa opinião é mais e mais confirmada com a veracidade dos fatos. A única coisa que eu peço a você, eu sei que tem muitas pessoas que apoiam o Moro e que vão ver esse vídeo. Veja as coisas do ponto de vista institucional. Veja as coisas do ponto de vista do Moro ser um funcionário público que atende à população do país, não especificamente um grupo político. Parece muito claro, especificamente com essa última observação feita pelo Intercept, nessa declaração que eles fizeram a respeito do FHC, parece muito claro que eles tinham um lado político. Isso contamina por completo todo o processo. Então, a Lava Jato hoje ela está maculada, sim senhor. Mesmo que muitas pessoas da esquerda, eu sou um deles, não condenem a Lava Jato por completo, não queira a anulação da Lava Jato, parece claro que o Lula foi condenado através de um conluio, parece claro que esse processo foi levado de forma irresponsável, exclusivamente para que o Lula não fosse candidato a presidente. E que se fosse, seria presidente hoje do Brasil. Então eles mudaram a história do país, mudaram a história do Brasil a seu bel prazer, pelas suas preferências particulares. Porque eles não gostavam do PT e do Lula, porque eles eram antipetistas. Então aí, meu amigo, realmente o crime se torna gigantesco e o Brasil pena hoje por isso. Hoje nós temos um presidente que é um energúmeno, um sujeito limitado ao extremo, com propostas que não têm nada a ver com as necessidades do país, com o que realmente precisamos hoje. Milhões de empregados, milhões de analfabetos, e os caras falando de armas, falando de crimes de lésbicas. Então realmente é uma situação completamente fora da realidade. Eles vivem uma realidade particular, onde o governo deles só serve para uma questão ideológica, enquanto os brasileiros estão penando por isso.
Tem gente passando fome, em situação terrível, e eles discutindo questões de interesse ideológico que não servem para absolutamente nada. Eu peço para que você coloque aqui a sua opinião a respeito de tudo isso. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa situação. E você também dê o joinha no vídeo, dê o seu joinha aqui, fortaleça o nosso canal se inscrevendo, precisamos da sua inscrição. E se você é inscrito, ative o sininho. Esse vídeo aqui é separado do YouTube especialmente para você. É o que é melhor para você esse vídeo aqui. Então assista, dê essa força aqui pra gente e não se esqueça, ao se inscrever no canal, ativar o sininho. Grande abraço, dê um joinha na gente aí, pô. A gente volta daqui a pouquinho, tem vídeo quase todos os dias aqui no canal.